Olá, queridos alunos! Estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje nós falaremos da terceira geração modernista. Daremos continuidade, então, falando deste último momento do modernismo brasileiro. Muito bem, a terceira geração modernista, ela vai de 1945 a 1978. Ela tem uma duração maior do que as duas primeiras fases. E retomando o contexto europeu, nós sabemos que em 1945 há o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, em seguida, em 1947, há a Guerra Fria, que se inicia ali 2 anos depois e vai até 1991. Lembrando que a Guerra Fria é aquele período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus aliados. Então é um período de tensão, de angústia, em que não se sabe se vai haver ou não uma terceira guerra, ou se algum outro país irá brigar. Há muitas ameaças sobre armas químicas, enfim, é um período bem difícil. No cenário das artes, nós teremos a pop art e a op art, que são dois movimentos que ocorrem nos Estados Unidos no início da década de 50, mas que tem o auge em 1960 em Nova York. Nós teremos a oportunidade de ver esses movimentos artísticos desse período em outra aula, mas é importante deixar marcado que neste momento histórico estava acontecendo esses movimentos artísticos que são muito importantes. No cinema também é interessante a gente apontar aqui nesse momento que há um crescimento da indústria cinematográfica norte-americana. Em 1937, anterior, a esse período que nós estamos mencionando, o cinema em preto e branco e mudo já havia acabado. E em 1954, mais da metade dos filmes eram coloridos. Então, é um momento de grande crescimento da indústria cinematográfica nos Estados Unidos. Na aula de hoje, nós veremos o nosso contexto histórico, veremos as características desta terceira geração modernista, veremos as suas expressões literárias e as questões do Enem. Então, vamos começar. Bom, no nosso cenário nacional de 45 a 78, nós teremos o fim da era Vargas, o fim daquele regime ditatorial do Estado Novo, implantado pelo Getúlio Vargas, e logo após outros presidentes serão eleitos. E eu gostaria de chamar a atenção para o Juscelino Kubitschek, que é eleito em 1956 e é um dos presidentes da República que traz diversas mudanças que são muito importantes para esse período e que vão repercutir até hoje. O Juscelino Kubitschek, ele tinha diversas ideias inovadoras, inclusive fazia parte do seu projeto fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em 5. Então ele vai propor diversos projetos e esses projetos vão girar em torno da modernização econômica e industrial do país. Além disso, nós teremos grandes investimentos na malha rodoviária e na ampliação da capacidade energética do país. Então, ele foi um presidente muito importante, que inclusive um dos seus planos é a construção da nova CAP, que é Brasília, a nova capital do Brasil. Nesse mesmo ano, em 1956, nós temos a publicação do Manifesto da Poesia Concreta, do concretismo, que é uma estética literária que é influenciada pelas vanguardas europeias, sobretudo pelo cubismo, e que, aliada à crítica à sociedade de consumo, como também vai propor uma nova forma de escrita poética. Então nós teremos palavras que irão se desconstruir e reconstruir. A disposição gráfica das letras no papel também vai ter sentido, vai ter significado, e nós também teremos a oportunidade de ver o movimento concretista na aula seguinte. Em 1960 nós teremos a inauguração oficial da nova capital do Brasil, Brasília, e em 1964, nós voltaremos ao regime ditatorial.
ao golpe militar, ao início da ditadura, que vai perdurar até 1985. Então, 20 anos depois do fim da Era Vargas, o Brasil novamente se vê sob o regime militar. E este cenário, tanto mundial com a Guerra Fria, quanto nacional com o fim do período ditatorial de Vargas, um momento de expansão nacional com Juscelino Kubitschek, e depois com a retomada da ditadura, esses 20 anos extremamente movimentados do país vão constituir o cenário histórico e social da terceira geração modernista. Diferentemente das anteriores, a terceira geração modernista é chamada de reflexiva. Lembrando que a primeira geração modernista é tida como heróica porque buscou lutar pela liberdade de expressão, a segunda consolidadora porque buscou fixar, consolidar esta liberdade de expressão em que a primeira lutou, e esta terceira é chamada de reflexiva, porque vai buscar aprofundar, refletir sobre as relações sociais, existenciais, as questões psicológicas do sujeito. É uma terceira geração modernista mais madura, mais densa, como vocês poderão ver. E essa terceira geração, ela se divide em 3 vieses. Um é a prosa, um outro é a poesia, e nós teremos também uma repercussão no teatro. Vejamos as características da prosa. A primeira característica é o universalismo. O que é isso? Bom, a terceira geração modernista, ela buscou se ocupar de temas universais. O que seriam esses temas universais? São aqueles temas que poderão ser encontrados em qualquer sociedade, em qualquer momento histórico do globo. São os temas que giram em torno da morte, do amor, da traição, da vingança, da espiritualidade. São temas que todas as sociedades irão vivenciar. Diferente da seca, da fome, que são questões mais regionais, pontuais de um determinado momento histórico ou de um determinado lugar ou localização específica, os temas universais, eles fazem parte de toda uma sociedade em qualquer momento da nossa história. Certo? Outra característica neste viés universalista é o regionalismo universal. Lídia, mas como assim? Bom, eu já falei para vocês que os temas universais são aqueles temas que todas as sociedades, independente do momento histórico, elas vão vivenciar. No caso do regionalismo universal, as regiões do Brasil serão o palco para que esses temas universais sejam abordados. Então, isso significa que uma determinada obra que vai se passar numa região específica do país irá abordar questões relativas à morte, vingança, amor, traição, enfim. Bom, aliado a esses temas universais, nós teremos também temas que são sociais e psicológicos. Então, isso significa que algumas obras voltarão os olhos para as questões sociais e para as questões psicológicas. Então, os relacionamentos humanos, as relações sociais, familiares, principalmente, ou conjugais, serão postas para análise. Mas também as relações do cotidiano, do dia a dia mesmo das pessoas, como a poesia já abordou na geração anterior. No caso dos temas psicológicos, por exemplo, serão abordados as questões que giram em torno de relacionamentos tóxicos, de descontroles emocionais, de reflexões existenciais profundas. Então são obras, como eu falei, mais densas, que vão adentrar na alma humana e buscar apontar essas questões cotidianas que perpassam e que constituem a vida de cada um de nós. Porque, afinal de contas, quem não tem problema, quem não tem crise existencial, quem não se depara um dia e se questiona sobre aonde estamos, para onde vamos, o que faremos, certo? Ainda nós teremos o intimismo, porque serão abordadas questões íntimas, particulares, pessoais dos sujeitos. Nós teremos também o que é chamado de fluxo de consciência, uma característica muito importante dessa terceira geração. O que é o fluxo de consciência? Bom, ao longo da narrativa, em vários momentos, nós percebemos que há uma interrupção, há uma pausa. O narrador
para, interrompe, suspende a história por algum motivo e vai fazer reflexões. Essas reflexões podem ter uma relação com o que ele acabou de narrar, ou aquilo que ele narrou pode levar a pensar em outras questões que vão levar a outras, e o narrador fica ali questionando, refletindo, divagando. Isso é o fluxo de consciência. Ele não entra no tempo cronológico da narrativa, ele até mesmo constitui um tempo psicológico, porque ele não está inserido nos fatos ali postos. Pelo contrário, a narrativa é suspensa e o narrador vai fazer reflexões, ponderações, questionamentos acerca de pontos da história ou questões existenciais. Nós temos com isso o discurso indireto livre. É aquele discurso em que o narrador se confunde com o personagem. Ao fazer a leitura, nós já não sabemos se aquela fala é do narrador ou se é do personagem, porque o narrador, ele se coloca no lugar do personagem. Ele acaba tentando viver, sentir, se colocar mesmo no lugar daquele personagem. Então, os pensamentos que aquele personagem vai expressar ou aquela narrativa que está sendo posta por um determinado narrador vão se entrelaçar, tá? Claro que outras obras da literatura vão apresentar o discurso indireto livre, mas é uma característica muito marcante das obras desta terceira geração. E os autores da prosa são Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles e Carolina Maria de Jesus. São os 4 que mais se destacam na prosa desta terceira geração. E a poesia? Quais são as características? Nós temos aqui uma certa retomada do formalismo poético. Como a liberdade de expressão já foi conquistada, e isso também nós já vimos lá na segunda geração, alguns poetas vão utilizar o uso de métrica, de vocabulário selecionado, rimas, outros não. Às vezes o mesmo escritor, o mesmo poeta faz o uso em alguns momentos e deixa de fazer em outros. Mas é importante pontuar que este formalismo poético, ele vai habitar a segunda e a terceira gerações modernistas. Outra característica, então, é a influência do parnasianismo, porque vai haver esse formalismo em algumas produções, tá? Os grandes escritores da poesia são João Cabral de Melo Neto e Mário Quintana. No teatro, nós temos as seguintes características. Uma delas é a improvisação, é aquele teatro que se faz de improviso. É o texto popular, com interesses e motivos populares. E a valorização, principalmente, da cultura nordestina. E quem é o grande representante da vertente teatral dessa terceira geração? É o Ariano Suassuna, né? Acredito que todos vocês conhecem algumas de suas obras que já foram para o cinema e já foram televisionadas. O Ariano Suassuna, ele funda o movimento armorial. Que movimento é esse? Ele buscava criar a arte erudita através da cultura popular nordestina. Então, através da arte popular, havia o intuito de elevá-la à arte erudita, mostrando que na cultura popular é possível encontrar erudição, alta cultura e, claro, trazer, imprimir valor à arte popular. Bom, então vejamos mais pontualmente cada um dos autores que eu mencionei. Comecemos então pela prosa. O primeiro autor é o Guimarães Rosa. Trago aqui algumas de suas obras que são muito importantes, como Sagarana, de 46, Corpo de Baile, de 56 e Grande Sertão Veredas, de 56. É claro que ele vai escrever muitas outras obras e que vai ter uma repercussão internacional. No entanto, como nosso tempo é mais restrito, vamos falar sobre Grande Sertão Veredas, que consagrou o nosso querido Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas conta a história de Riobaldo. Ele vai narrar suas memórias a um interlocutor que ora ele trata como moço, ora ele trata como senhor. E essas memórias, elas não vão sendo narradas, contadas de maneira cronológica, não. Os acontecimentos vão aparecendo e ele vai contando para o interlocutor, né, para aquela pessoa que está ali ouvindo.
E o foco dessa narrativa, ou seja, as temáticas principais, giram em torno do amor impossível que ele tem por Diadorim e também reflexões existenciais sobre Deus e o diabo. É claro que o Riobaldo ele vai contar outras coisas, ele vai falar sobre seus medos, os traumas pelos quais ele passou, traições, vinganças, enfim. Mas essa questão com a Diadorim e também sobre a existência, a possível existência de Deus e do diabo, são os pontos principais da obra. Para que vocês tenham uma ideia, quando o Riobaldo era jovem, ele era um jagunço. Agora, ao narrar, ele já estava mais velho e era dono de uma fazenda. Mas no passado, ele fazia parte de um bando de jagunços. E Diadorim, a sua amada, era filha do chefe dos jagunços, chamado Joca Ramiro. Só que neste bando de jagunços só pode a entrada de homens. E Diadorim queria muito fazer parte e ela então se traveste de jagunço e adentra no bando do pai, sem que ninguém percebesse que ele, Reinaldo, era de fato Diadorim. E ao longo dessas passagens, né, de vários acontecimentos do bando, Riobaldo se sente atraído pelo jagunço Reinaldo e começa a viver uma questão muito profunda sobre esse sentimento, sobre essa atração, como que ele poderia se sentir atraído afetivamente por o outro jagunço. Ele não sabia que a Diadorim era Diadorim. E ele reprime todo esse sentimento, ele não expõe, ele é incapaz de se declarar. E num dado acontecimento em que há um confronto, Diadorim acaba sendo morta. E ao levarem o corpo para ser lavado, né, no rio, para poder fazer o enterro, o Riobaldo descobre então que não era um jagunço, e sim Diadorim. Então imaginem o sofrimento, né, o desespero dele ao ver a amada morta. Então esta foi uma sinopse bem rapidinha sobre esse romance de mais de 600 páginas, divididas em 2 volumes. É importante também levar em consideração que as obras do Guimarães Rosa são marcadas por neologismos, ou seja, por palavras novas, palavras que são ali do grupo de vaqueiros, de jagunços, daquele lugar em que o Guimarães Rosa escolhe, que geralmente gira em torno do estado de Goiás, norte de Minas ou um pedaço da Bahia. E essa região, composta por vaqueiros, jagunços, enfim, é o lugar que ele escolhe para narrar as suas histórias, que são recheadas dos temas universais: traição, morte, amores, questões voltadas também para a religiosidade. A escrita do Guimarães Rosa é única, é muito particular. E ele vai adentrar a alma humana, ele vai adentrar as questões psicológicas e emocionais desses personagens, né, que irão compor as suas obras. Agora nós falaremos de Clarice Lispector, que também é uma autora extremamente famosa e muito comentada. Escreve obras como Perto do Coração Selvagem, Laços de Família e A Hora da Estrela. Claro que a Clarice também escreve diversas outras obras, e nós vamos na aula de hoje comentar sobre A Hora da Estrela. Essa obra, cobradíssima em vestibulares, narra a história de uma retirante nordestina, Macabeia, que vai para a cidade grande e ao chegar na cidade grande, ela sofre diversos tipos de exclusão. Ela é datilógrafa, mas ela tem sérios problemas com a sua alfabetização. Então, ela não realiza o seu trabalho a contento. Tanto que o chefe vive para mandá-la embora, mas quando chega diante dela, sente pena e acaba mantendo no trabalho. A Macabeia é uma personagem muito simples. Ela não tem ideia, ela não tem noção dessa exclusão que ela sofre. Então, ao longo da história, ela vai passar por diversas situações que são humilhantes, que vão colocá-la numa situação inferior em relação aos demais, pelo fato dela ser nordestina, pelo fato dela ser uma pessoa humilde, simples, inocente, e que por isso, ao adentrar nas cenas, né, de uma cidade grande, irá sofrer diversas questões.
Então é uma obra que vai trazer análise de questões existenciais, das relações humanas. Traz também uma questão muito importante com a linguagem, porque além da Macabeia ter esse problema com a sua alfabetização, isso também vai implicar em todo o resto, na sua própria constituição como mulher. Então, ao ter poucas palavras para significar, para simbolizar o seu mundo, ela acaba reduzindo a sua própria existência. Esta obra ela é bem curtinha, ela é uma novela, mas a densidade psicológica e a análise social e existencial que nós podemos encontrar nessa obra é muito grande. Trago também outra escritora, que é a Lígia Fagundes Telles, que escreve Ciranda de Pedra, de 54, Verão no Aquário, de 64 e As Meninas, de 73. E essa autora vai voltar os olhos para as questões familiares. Claro que outras temáticas farão parte da sua escrita, mas a obra Ciranda de Pedra, por exemplo, narra a história de uma família e diversas questões muito problemáticas que vão constituir esse laço familiar. A personagem principal, Virgínia, ela é a filha mais nova de 3 irmãs, tem os pais separados, divorciados, o que para o período era algo extremamente escandaloso. O pai a rejeita, é indiferente a ela. A mãe, por sua vez, sofre diversos desequilíbrios emocionais, o padrasto esconde vários segredos e as irmãs mais velhas também acabam se distanciando dela. Então, percebam o lar que essa protagonista, Virgínia, vive e cresce. Ali serão desnudadas diversas questões relativas à hipocrisia ou às aparências, né, que vão constituir uma dada família. Ao longo da narrativa, todo leitor é levado a vivenciar com a personagem, com a protagonista, essas questões familiares, que de maneira geral vão perpassar as famílias de todos nós, né? Porque todas as famílias, de modo geral, sofrem por algum problema, tem uma questão, tem uma rusga. Então a Ciranda de Pedra é um livro que certamente irá aprofundar nessas relações sociais, né, da instituição família. Trago também a Carolina Maria de Jesus. É uma escritora peculiar, diferente da Clarice Lispector e da Lígia Fagundes Telles. Ela vai escrever diários, sendo que o principal ou mais famoso é Quarto de Despejo, de 1960. Mas ela também escreve Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, de 61, e Diário de Bitita, de 77. Além de outros diários também que ela escreve e publica, e também poemas e outros escritos. A Carolina Maria de Jesus, ela é uma mulher negra, ela é uma mulher que era favelada, morava na favela do Canindé, em São Paulo. E ali, ao vivenciar todo o drama, todas as questões sociais, culturais, históricas, né, da década de 50 e 60, ela vai escrever cotidianamente o seu diário. E um dia, com a ajuda de um jornalista, ela consegue publicar a sua obra Ganha o Mundo, inclusive é traduzida em outros idiomas. E no caso de Quarto de Despejo, por exemplo, a Carolina narra o seu cotidiano ali, como mulher negra, moradora de uma favela, numa cidade como São Paulo. Ela é mãe solteira, tem 3 filhos e trabalha como catadora de papel e ferro. E ela vai narrar essa realidade, ela convive diariamente com a fome, com a tristeza, com a pobreza, com a violência. E tudo isso vai ficar impresso no seu cotidiano ao longo dos dias, né, em que ela vai escrevendo o seu diário. No entanto, a escrita da Carolina é muito mais do que isso, porque ela tem um senso crítico muito aguçado, ela faz uma análise da sociedade, ela enxerga exatamente as relações sociais, o posicionamento, o olhar diante das classes. Então essa obra apresenta uma profundidade de análise existencial e social muito grande. Embora essa autora e a sua obra não estejam nos materiais didáticos de diversos métodos de ensino, a Carolina Maria de Jesus é uma das escritoras que por um bom tempo ficou à margem, justamente por
vir de um lugar social marginalizado, mas que foi consagrada e é e será como uma escritora brasileira. Inclusive, o seu nome e a sua obra já fazem parte há algum tempo de algumas listas de vestibulares, então fiquem de olho. Vejamos agora como que o Enem cobra em suas questões estes autores da prosa da terceira geração modernista. Trago uma questão de 2011 que traz um trecho da obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Vamos ao texto. Quem é pobre pouco se apega. É um giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê, o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas, mesmo digo. E dou proteção. Essas não faltou também a minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, de Dião Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixo da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Vejamos o que o enunciado irá cobrar diante deste trecho. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador relata a seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. B. Descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra. C. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no trabalho da terra. D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. E mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social de proprietário de terras. Bom, já sabem qual é a resposta? Podemos ir a ela? É a letra D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. Bom, as demais alternativas não mostram essa relação de desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terra e nesta relação com a dependência entre agregados. Isso significa que os grandes proprietários de terra vão manter como agregados os seus funcionários, os seus trabalhadores. E essa relação de dependência gera uma desigualdade, gera um problema muito grande, um problema social. E a questão que vai abordar isso é a letra D, que vai mostrar que, embora aquele agregado, aquele trabalhador seja livre, porque ele não é um escravo, ele não é tão livre assim, porque ele é dependente. E no texto, Riobaldo pergunta para Zezinho por que ele não cria umas galinhas. E ele vai dizer que gosta de se mudar, embora ele esteja ali já há algum tempo. E também o próprio Riobaldo vai contar sobre a sua infância, em que, quando a família Guedes se mudou, ela acabou levando a família do Riobaldo junto, né, como está no final do texto. A letra A vai dizer que o Riobaldo ele tem pouca disposição para ajudar seus agregados? Não, o texto não fala disso. A B coloca que é então descrito o processo de transformação do meieiro em proprietário de terra. Não, ele continua nesta função. A C diz que denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores. Não, não fala disso. E a E vai dizer que então mantém o relacionamento narrativo condizente com sua posição social. Olha, veja que o enunciado quer uma relação de desigualdade social entre o proprietário de terra e aquele que é seu dependente. Então a letra E não vai abordar nada disso. Bem, vejamos então outra questão do Enem agora de 2016,
temos um trecho da obra da Clarice Lispector chamada Onde Estiveste de Noite. A partida do trem. Marcava 6 horas da manhã. Ângela Praim pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha, bem vestida e com joias. Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão. Sem que neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco, não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Ângela Praline percebeu-lhe o movimento e perguntou: "A senhora deseja trocar de lugar comigo?" Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Disse que não, obrigada, para ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro espetado no peito, passou a mão pelo broche, seca. Ofendida? Perguntou afinal a Ângela Praline: "É por causa de mim que a senhora deseja trocar de lugar?" Bom, então acredito que neste curto trecho vocês tenham percebido parte da narrativa da Clarice Lispector. Nós temos uma personagem idosa que é posta como um centro da narrativa. Vejam que ela, nessa condição de idosa, de matriarca, é colocada num lugar, muitas vezes, de alinhamento, de distância, como se ela, por já ser mais velha, não tivesse mais a mesma importância que um dia já teve. E isso é possível observar não só porque a filha a deixa com um beijo gelado, ou porque ali há uma certa reflexão que a gente não sabe se é do narrador ou se é da própria Dona Maria Rita, em que há uma pergunta, né? Mas quem se importa? Chega-se a um certo ponto que foi não importa, começa uma nova raça. Ali a gente não sabe se é o narrador ou se é a Dona Maria que fez essa reflexão diante de tudo aquilo que ela estava vivendo. E também no final é possível ver uma pergunta como se ela estivesse espantada sobre o cuidado da outra, né, de Ângela, que estava ali com ela. Como se o cuidado com uma pessoa de idade gerasse uma surpresa, como se isso não fosse comum. Bom, vejam o enunciado. A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza a. O comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada. B. A anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. C. A incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. D. O constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. E o sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Bom, eu acredito que vocês marcaram a alternativa correta, que é a letra E. Sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. As demais alternativas, elas não vão tocar de forma específica no texto. Embora a letra E não seja uma alternativa simples de ser marcada, porque para que você marque a letra E, você precisa ter essa compreensão do texto, essa interpretação. Então, é uma alternativa subjetiva, claro, assim como as demais, e justamente por isso vai depender do leitor uma certa maturidade e uma certa compreensão da sutileza que este assunto é tratado. As demais alternativas, comportamento vaidoso de mulheres em condição social privilegiada, não mostra em nenhum momento que a Dona Maria Rita se coloca numa posição de vaidade.
mostra que ela é rica, né? A gente já percebe pelo sobrenome enorme, pelo camafeu de ouro, né? Enfim. Mas não vai demonstrar que ela é snob ou se coloca de forma vaidosa por ser de família abastada. A letra B diz que a anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. Não é sobre isso que o texto vai abordar ou vai levar a uma interpretação deste tipo. A C diz que há incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. O trecho não demonstrou uma incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes, não mostrou que pensam de forma diferente ou não mostrou nenhum contraponto entre a mãe e a filha, por exemplo. A D mostra que há um constrangimento na aproximação formal de pessoas desconhecidas. Não, ali não houve necessariamente um constrangimento, mas uma surpresa. Tanto que a Dona Maria Rita se espanta com a delicadeza. Então, ela não chega a ficar constrangida, envergonhada, mas um tanto quanto espantada. É diferente. Então a letra E é a que melhor dialoga com o enunciado, porque nele nós podemos ver que já estão ali mencionadas as questões das experiências emocionais com base no cotidiano. Essa alternativa é a que melhor se encaixa, certo? Vejamos agora outra questão de 2015. Agora é um trecho do texto Estrutura da Bolha de Sabão, de Lígia Fagundes Telles. Tudo era harmonioso, sólido, verdadeiro, no princípio. As mulheres, principalmente as mortas do álbum, eram maravilhosas. Os homens, mais maravilhosos ainda. Difícil encontrar família mais perfeita. A nossa família, dizia a bela voz de contralto da minha avó. Na nossa família, frisava, lançando em redor olhares complacentes, lamentando os que não faziam parte do nosso clã. Quando Margarida resolveu contar os podres, todos que sabia naquela noite negra da rebelião, fiquei furiosa. É mentira, gritei, tapando os ouvidos, mas Margarida seguia em frente. Tio Maximiliano se casou com a inglesa de cachorros só por causa do dinheiro. Não passava de um pilantra, a loirinha feiosa era riquíssima. Tia Consuelo? Ora, tia Consuelo chorava porque sentia falta de homem. Ela queria homem e não Deus, ou o convento ou o sanatório. O dote era tão bom que o convento abriu-lhe as portas com loucura e tudo. E tem mais uma coisa ainda, minha queridinha, anunciou Margarida fazendo um agrado no meu queixo. Reagi com violência, um agregado, uma cria e ainda por cima mestiça. Como ousava desmoralizar os meus heróis? Bom, vejamos o que pede o enunciado diante desse texto que expõe as questões íntimas, escondidas de uma determinada família. Representante da ficção contemporânea, a prosa de Lígia Fagundes Telles configura e desconstrói modelos sociais. No trecho, a percepção do núcleo familiar descortina a uma convivência frágil, ligando pessoas financeiramente independentes. B. Uma tensa hierarquia familiar equilibrada, graças à presença da matriarca. C. Um pacto de atitudes e valores mantidos à custa de ocultações e hipocrisias. D. Um tradicional conflito de gerações protagonizado pela narradora e seus tios. E E. Uma velada discriminação racial refletida na procura de casamentos com europeus. Bom, de modo geral, a alternativa que melhor responde o que o enunciado pede, justamente porque demonstra uma percepção do núcleo familiar que irá descortinar, que irá revelar o que? A letra C. Um pacto de atitudes e valores mantidos à custa de ocultações e hipocrisias. Então, aquele dizer que a nossa família, como se a família fosse maravilhosa, tudo isso era aparência, era fachada. As demais alternativas não vão demonstrar isso, esse gesto de descortinar as questões interiores e escondidas da família.
A letra A vai dizer que há uma convivência frágil ligando pessoas financeiramente independentes. Não, tinha isso, mas não era com todos os personagens, né? A questão do interesse era com um dos parentes, não com todos. B, a tensa hierarquia familiar equilibrada, graças à presença da matriarca. Não, a matriarca ela cobertava todos esses podres familiares. A D diz que há um tradicional conflito de gerações. Não, aqui não há um conflito de gerações. Aqui as verdades vieram à tona para a personagem que viu todos os seus heróis desmoralizados. A letra E diz que é revelada uma discriminação racial refletida na procura de casamentos com europeus. Não. A letra C é a que melhor vai encaixar entre o texto e o enunciado, certo? Bom, pessoal, vejamos agora uma outra questão de 2017 que traz um trecho sobre a obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Do diário da catadora de papel Carolina Maria de Jesus surgiu este autêntico exemplo de literatura verdade, que relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. Com uma linguagem simples, mas contundente e original, a autora comove o leitor pelo realismo e pela sensibilidade na maneira de contar o que viu, viveu e sentiu durante os anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo, com seus 3 filhos. Ao ler este relato, verdadeiro best-seller no Brasil e no exterior, você vai acompanhar o duro dia a dia de quem não tem amanhã. E vai perceber com tristeza que, mesmo tendo sido escrito na década de 50, este livro jamais perdeu a sua atualidade. Então vejamos o que o enunciado pede. Identifica-se como objetivo do fragmento extraído da 4ª capa do livro Quarto de Despejo: A. Retomar trechos da obra. B. Resumir o enredo da obra. C. Destacar a biografia da autora. D. Analisar a linguagem da autora. E E. Convencer o interlocutor a ler a obra. Então, dessas alternativas, qual delas busca retratar a intenção deste trecho? Percebam que é um trecho da capa de uma das edições do livro Quarto de Despejo. É claro que ali na capa nós não teremos um resumo da obra ou trechos da obra, porque não é interessante trazer spoilers, né, ou pontos assim que serão cruciais. Um texto presente desta maneira em um livro, ele só pode querer o quê? Letra E, convencer o interlocutor a ler a obra, estimular a leitura, falar da leitura de maneira que a pessoa que está ali manuseando o livro, numa banca ou numa livraria, tenha o interesse de comprá-lo. A letra A diz que o interesse é retomar trechos da obra. Nesse texto não temos trechos, nós temos um olhar bem geral sobre do que a obra vai tratar, mas não temos trecho. Também não há o interesse de resumir o enredo, né, sobre o que a obra fala, mesmo porque a obra vai muito além deste texto que está aí. Ele não consegue, ele não dá conta de resumir o enredo. E também não tem interesse de destacar a biografia da autora, uma vez que ele não contou as passagens relevantes da vida da Carolina de Jesus, até ela chegar na comunidade do Canindé, ou depois disso, se ela consegue sair, como que é a vida dela. Não, trazer a biografia, trazer de fato várias passagens da vida do autor ou da autora. E a letra D, analisar a linguagem da autora. Nós não vemos uma análise da língua da autora. Aqui é dito que com uma linguagem simples, mas contundente e original, então esse é o ponto que toca sobre a linguagem da autora, que teve pouco estudo e que esta falta de escolarização vai aparecer numa linguagem mais simples, mais coloquial, própria ali do cotidiano. A parte que toca a linguagem da autora é ali dito que ela é simples, mas contundente. Isso não é uma análise, é um comentário a respeito da linguagem que a Carolina Maria de Jesus emprega na obra. Então, a única que poderia ser é a letra E.
é um texto que vai buscar convencer, instigar, estimular o leitor a fazer, né, a leitura integral da obra. Bom, a terceira geração modernista, ela vai além da prosa, então vamos falar dos autores da poesia. Nós temos João Cabral de Melo Neto, que escreve diversas poesias, como O Rio, de 54, Morte e Vida Severina, de 55, Educação pela Pedra, de 66. A obra mais conhecida, que é Morte e Vida Severina, narra em versos metrificados, com 7 sílabas métricas, a história de Severino, que sai do interior do sertão, no meio da caatinga, e vai em busca da cidade grande. Ele vai em busca da capital, ele quer chegar em Recife, para que lá ele possa ter melhores condições de vida. No entanto, ao longo de seu trajeto, de sua caminhada pelo sertão, ele vai encontrar muita tristeza, morte, seca, dor, sofrimento, e ele vai ver que a morte é a maior empregadora da região, porque a morte gera emprego. E essas relações profissionais que estão diretamente ligadas à morte vão muito além do médico ou de um farmacêutico, por exemplo, mas também dizem respeito àqueles que vão carregar e enterrar o morto, aqueles que vão encomendar o corpo ou as rezadeiras. Enfim, as pessoas que ali de alguma maneira receberão algum dinheiro para encomendar, para cuidar do enterro, né, daquele corpo. E o Severino consegue finalmente chegar à capital, mas ao adentrar nas margens do rio Capibaribe, ele ouve 2 coveiros que estão falando sobre os retirantes que chegam na capital, que chegam tão desnutridos, tão fustigados do trajeto que eles percorreram, que eles acabam morrendo. Eles não resistem de tão fracos que esta jornada os deixa. Então, o Severino fica muito triste e pensa em se matar, inclusive. Pensa em se jogar no rio Capibaribe. No entanto, há um personagem que o faz mudar de ideia, que é o Mestre Carpina. Este senhor, o seu José Mestre Carpina, faz com que o Severino mude de ideia. No momento em que eles estão conversando, o Mestre Carpina é interrompido para receber notícia do nascimento de seu filho. E diante de tanta morte, tanta tristeza que o Severino teve que vivenciar ao longo da sua trajetória, chegar ali e ter um nascimento, aquilo representava a esperança, a possibilidade da vida, um futuro que de fato trouxesse esperança, né, de uma vida melhor. E aí nós temos o desfecho final da obra com o nascimento, para mostrar que a esperança, a continuidade da vida está ali e ela persiste. Trago aqui então um trecho da obra Morte e Vida Severina para que vocês conheçam o estilo de João Cabral de Melo Neto. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então, nós temos o personagem Severino que vai contar a própria história e, claro, fazer uma análise social, regional, sobre as dificuldades que ele enfrenta e vai enfrentar ao longo da jornada, até o seu final. Outro poeta também desta terceira geração modernista é o Mário Quintana. Ele escreve obras como O Aprendiz de Feiticeiro, de 1950, Espelho Mágico, de 1951 e Esconderijos do Tempo, de 1980. A poética do Mário Quintana é marcada também pela simplicidade, por temáticas cotidianas. Ele traz humor, ironia, reflexão em sua poética e também vai oscilar entre o uso de versos livres ou versos metrificados. Trago aqui um trecho de uma de suas poesias, de Espelho Mágico. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las, que tristes os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Então é um poema um tanto quanto reflexivo, religioso
e que vai buscar mostrar que o que é inatingível é também necessário. Bom, vejamos agora na vertente teatral com Ariano Suassuna. Ele escreve obras como Homens de Barro, de 1949, O Rico Avarento, de 54 e O Alto da Compadecida, que é de 1955. Imagino que vocês conheçam esta história. É importante mencionar que nessa obra específica, O Alto da Compadecida, há uma influência grande dos autos medievais. O que significa auto? Auto é uma peça teatral de cunho moralizante que vai apresentar aspectos religiosos cristãos. Em língua portuguesa, os autos foram escritos por Gil Vicente, que é tido como o pai do teatro português. E os autos, então, de modo geral, vão tentar ensinar, trazer de forma pedagógica alguns padrões de comportamento que a sociedade deve ter. E lembrando também que são histórias que vão buscar ensinar, mas também vão ensinar pelo riso, pela ironia. Então vamos relembrar algumas passagens do Alto da Compadecida. Nós temos diversos personagens que vão compor uma dada sociedade e esses personagens advêm de locais sociais diferentes. No entanto, cada um deles, à sua maneira, irá cometer diversos pecados. E após morrerem, vão se deparar com um julgamento final. E ali os seus pecados serão revelados, serão julgados. Então percebam como é uma peça teatral de cunho moralizante, religioso, porque quem é que vai julgar? Ali nós temos a figura de Jesus e Maria, que vão buscar interceder pelos pecadores, e nós temos a figura do diabo, que irá tentar punir e levar todos para o inferno. Vejam que é uma história moralizante e que há críticas muito grandes a todos aqueles que estão ali. E chama atenção para uma crítica voltada para a instituição que é relativa à igreja. Nós temos um bispo e um padre, se não me falha a memória, que acham que por ocuparem um lugar celestial estão isentos de um julgamento e que enxergam uma vantagem, financeira ao realizarem o enterro de uma cachorra. Inclusive disputam questões financeiras. Quantos por cento ia para a paróquia, quantos por cento deveria ir para a diocese. Então, todos esses podres sociais são revelados no dia do julgamento final. Então, também na poesia e no teatro fica evidente as questões relativas à análise existencial e também a temática voltada para o social e o uso de temas universais, como, por exemplo, a morte, em que, no caso da obra de João Cabral de Melo Neto, o cenário é o sertão. Então, nós temos um regionalismo servindo como base para que os temas universais sejam trabalhados. E também na obra do Ariano Suassuna, em que há cobiça, mentira, traição, enfim, temáticas que também serão abordadas num cenário regional, no caso nordestino. Então vejamos uma questão do Enem de 2016, é uma poesia do João Cabral de Melo Neto chamada Anti-Ode, que seria um anti-hino. Poesia. Não será este o sentido em que ainda te escrevo? Flor, te escrevo, flor, não uma flor, nem aquela flor, virtude em disfarçados urinóis. Flor é a palavra flor, verso inscrito no verso, como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo, o salto fora do sono, quando seu tecido se rompe, é uma explosão posta a funcionar, como uma máquina, uma jarra de flores. A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 45, o sujeito lírico propõe a recriação poética de uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada a fim de assumir novos significados. B. A um urinol em referência às artes visuais ligadas às vanguardas do início do século XX. C.
Uma ave que compõe com seus movimentos uma imagem historicamente ligada à palavra poética. Uma máquina, levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-revolução industrial. E um tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. O enunciado pede uma alternativa que demonstre que o sujeito lírico vai propor uma recriação poética. Então, a alternativa que mostra que haverá uma recriação poética é a letra A. A letra A vai demonstrar que o sujeito lírico vai buscar uma recriação poética de uma palavra. No caso, qual é a palavra? Flor. Essa palavra vai ser ressignificada a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada. E isso vai levar essa palavra a assumir outros sentidos, outros significados. As outras alternativas tentam explicar essa recriação poética, mas elas não mencionam que essa recriação vai se dar por uma palavra que é comparada a outras, e com isso vai haver mudança de sentido. A letra B vai dizer que essa recriação poética está na relação do uso do urinol no poema. Não, embora seja citado, não significa que toda a poesia se dê por uso de uma única palavra, né? Acabou forçando aí uma barra, né? Se a gente for levar em consideração as vanguardas do início do século XX. C vai dizer então que é por uma ave. Não, se não foi por um urinol, não vai ser por uma ave e também não vai ser por uma máquina, né? Nem por um tecido. Porque a recriação ela não está necessariamente num objeto, mas numa palavra que é comparada a diversas outras e por isso ela vai mudar de sentido. Então as demais alternativas não poderiam ser, porque essa recriação poética se dá justamente pela essência do poema, que é a própria palavra, certo? Como que vai haver recriação poética se não levarmos em consideração a sua essência, que é a palavra? Então, a alternativa que melhor cabe é a letra A. Bom, pessoal, com este poema do João Cabral de Melo Neto, nós encerramos a terceira geração modernista. Espero que vocês tenham compreendido as suas características, tenham conhecido um pouco mais de cada um dos seus representantes da prosa, da poesia e também do teatro. Aguardo vocês para as próximas aulas. Até lá!